Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui também para desejar aí um ótimo semestre para todos nós, também nas aulas de história. Bom, e dando continuidade aos nossos temas, vocês lembram que a gente está vendo nessa unidade 4 sobre a conquista e a colonização espanhola na América. Então, ali no tema 1, a gente viu sobre os saberes dos povos pré-colombianos. No tema 2, a gente viu sobre os espanhóis na América, né? A chegada dos espanhóis na América. E agora, no tema 3, a gente vai ver sobre a colonização espanhola na América. Bom, pessoal, o primeiro tema que nós temos aqui é sobre os primeiros órgãos da administração colonial. Nós temos aqui uma imagem que é uma pintura vista de Sevilha no século XVI, é uma pintura de Alonso Sanches. Até o século XVIII, a prata e outros produtos que saíam da América entravam na Espanha pelo porto de Sevilha. Então aqui nós temos uma imagem, uma pintura aí desse porto de Sevilha. Bom, pessoal, de maneira geral, o objetivo principal das ações colonizadoras iniciadas aí após a expansão marítima europeia foi promover a exploração das terras colonizadas para a obtenção de riquezas, que foram canalizadas tanto para o governo do país, que promoveu e apoiou a empresa colonizadora, quanto para suas elites econômicas. Esse era o objetivo essencial aí da colonização na era mercantilista. Quando a gente fala de era mercantilista, que foi aí do século XV até o século XVIII, o que caracterizava isso? Eles tinham por objetivo fortalecer o Estado e enriquecer a burguesia. Então, para isso era preciso o quê? Ampliar a economia para dar mais lucro, a fim de que a população pudesse pagar mais impostos. Então, o mercantilismo aqui ele está num sentido de quê? De trocas comerciais, né? De exploração. Visando então a garantir que a colonização promovesse esse enriquecimento da metrópole, os governos de Portugal e Espanha estabeleceram o exclusivo metropolitano. O que era esse exclusivo metropolitano? Ele determinava que as colônias só poderiam comercializar com suas metrópoles. E o monopólio das metrópoles sobre o comércio das colônias foi mais rígido no caso espanhol. Mesmo assim, os comerciantes estrangeiros e das colônias sempre encontravam brechas para burlar aí a lei, né? Sair aí fora um pouco dessa lei de exclusivo metropolitano. Então, guiado pelos interesses mercantilistas de quererem cada vez mais lucro, cerca de 10 anos após a chegada de Colombo à América, a coroa espanhola criou o primeiro órgão encarregado de administrar as colônias americanas. Porque eles estavam colonizando, eles precisavam arrumar uma maneira de administrar, né, de controlar toda a economia. Então, aí, o primeiro órgão encarregado de fazer isso foi a Casa de Contratação, criada em 1503 em Sevilha. Esse órgão regulamentava toda a administração colonial, nomeava funcionários, fiscalizava a cobrança do quinto, que era um imposto devido à coroa que recaía sobre a mineração e as transações comerciais da colônia. Ou seja, tudo que era assim minerado aí, tudo a questão da mineração, né? Tinha que dar aí um quinto, ou seja, 20% dessas transações comerciais da colônia tinha que ser cedido aí então à coroa espanhola. Bom, essa casa de contratação ela também se encarregava de garantir esse exclusivo metropolitano, fiscalizando os navios, né, que partiam das colônias e chegavam ao reino espanhol, porque eles não queriam que nada fugisse dessa lei. Para isso foi criado então o regime de Porto Único, que foi uma outra maneira aí que eles arrumaram de controlar todo esse comércio. Os metais e outros produtos saíam dos portos de Porto Belo, na América Central, e Veracruz, no México, em frotas de navios vigiados por galeões armados, e entravam na Espanha pelo porto de Sevilha, que é essa imagem aqui que eu mostrei para vocês. A partir do século XVIII, o porto de Sevilha foi substituído pelo de Cádiz.
Bom, mas lá em 524, após a queda do Império Azteca, foi criado o Conselho das Índias, que também aí foi um outro órgão encarregado de tomar as decisões relativas às colônias. Nas reuniões, eles encabeçadas aí pelo próprio rei, né, que indicava pessoas de sua alta confiança para os principais cargos do conselho. A criação desses órgãos, pessoal, visava o quê? Transferir para o Estado e para as elites políticas e econômicas da Espanha todos os lucros com a colonização da América. Bom, a criação dos vice-reinos, então vamos continuar a história. Consumada então a queda dos principais impérios indígenas pré-colombianos, a coroa espanhola começou de imediato então a organizar a presença direta de seus representantes aqui na administração colonial, visando consolidar essa conquista e garantir realmente a exploração econômica desses territórios. E para alcançar esses objetivos, o que eles fizeram? A América Espanhola foi dividida em vice-reinos. Então tinha o vice-reino da Nova Espanha, que foi o primeiro a ser organizado em 1535, seguido pelo vice-reino do Peru em 1543. Bom, como funcionava? Os vice-reis, eles eram membros da nobreza ou da burguesia espanhola. E na América, eles representavam o rei e eram as mais altas autoridades coloniais. Os vice-reis, eles cuidavam dos assuntos administrativos, militares e religiosos, ou seja, eles detinham toda a autoridade e ainda presidiam audiência, né, nas quais exerciam todo o papel de autoridade judicial, podendo tomar qualquer decisão. Um outro órgão muito importante era o cabildo, espécie de conselho municipal. Os cabildos eles tratavam de vários assuntos, né, como segurança, abastecimento e uso dos espaços públicos. Aqui nós temos coloquei um mapa aqui para vocês, olha, para a gente visualizar aqui na América como que funcionava esses vice-reinos. Então, nós estamos vendo aqui, ó, o vice-reino da Nova Espanha e o vice-reino aqui do Rio da Prata, tá? Aqui nós tínhamos as outras capitanias, né? Porque nessa época a gente não tinha os estados igual dividido politicamente os estados e regiões como nós temos hoje, certo? Bom, as principais atividades econômicas, entre todas as atividades econômicas desenvolvidas nessas colônias, certamente que gerou mais lucro e tributos para a coroa espanhola foi a mineração da prata. Iniciada a partir de 1540, essa atividade mineradora impulsionou muitos empreendimentos com a extração de carvão, outros empreendimentos, né, como a extração de carvão e a criação de mulas que serviam como transporte. Em 1535 foram descobertas as minas de Potosí, que é essa imagem aqui que eu coloquei para vocês. Localizada na Bolívia atual, que na época pertencia ao vice-reino do Peru, elas se tornaram uma das mais ricas e produtivas áreas de exploração mineral do mundo durante os séculos 16 e 17. Para se ter uma ideia de sua importância, boa parte das moedas que circulavam pelo mundo nesse período era feita com a prata extraída daqui, das minas de Potosí. A prata americana chegava à Espanha pelo porto de Sevilha, que eu mostrei para vocês, onde era registrada na casa de contratação. Em seguida, o produto era taxado e 1/5 ia para os cofres da coroa, e da Espanha a prata americana se dispersou pelo restante da Europa e pela Ásia. Porém, uma parcela significativa do metal ficou na América. Apesar de proibidos pela Espanha, né, ali pelas leis de fiscalização que eu falei para vocês, colonos do Peru e do México faziam comércio entre si. Outra parte da prata circulava nas colônias inglesas e no Brasil, onde não havia sido descobertas minas relevantes. No caso das colônias inglesas, a prata espanhola também supria parte da necessidade de moedas que havia na região. Já nas terras portuguesas, a prata chegava através do comércio de produtos e também de escravos.
Bom, pessoal, a sua exploração, a questão da prata, né, ela era baseada no trabalho indígena por meio da mita. A mita, entre as principais formas de explorar o trabalho indígena estavam a encomenda e a mita. Esse tipo de exploração a gente vai estudar no próximo tema. Eu só coloquei aqui para a gente não ficar muito por fora, porque aqui começou essa forma de exploração do trabalho indígena, mas a gente vai falar mais profundamente sobre isso no próximo tema, tá? Então, a prata foi o produto americano mais apreciado pela metrópole. Estima-se que 1/3 da produção tenha circulado às margens dos controles fiscais, ou seja, fora do controle ali que eles tinham, né, sobre o comércio desse metal. Bom, pessoal, então, só para deixar claro, são tópicos para o próximo tema: o sistema de exploração de Potosí, propriedade de exploração. Nós tivemos aí 2 fases de exploração: as técnicas de investimento dos espanhóis, a mão de obra, né, que eles utilizaram e as condições de trabalho, a defesa dos índios que não agiram pacificamente e etc. Uma outra curiosidade aqui sobre as minas de Potosí, pessoal, é que a descoberta dessa mina está repleta de lendas. Uma delas afirma que um líder inca teria ordenado a seus homens que eles explorassem o local por ter certeza que ali haveria prata. No entanto, antes que iniciassem o trabalho, eles ouviram um enorme estrondo, seguido por uma misteriosa voz ordenando-lhes que se afastassem da montanha, pois as riquezas dali pertenceriam a outros donos. Eles, amedrontados, né, os indígenas, teriam fugido e não mais voltados às minas até a chegada dos espanhóis. Bom, essa lenda inca passou a ser difundida após o início da exploração de Potosí pelos espanhóis, porque eles chegaram a se apropriar dela, logicamente, para legitimar ali a posse da região, afirmando que eles eram os outros donos. Bom, mas independentemente de lendas, historiadores afirmam que os incas provavelmente eles tinham sim conhecimento das riquezas de Potosí, mas se negaram a informar os espanhóis sobre sua existência. E afirmam ainda que os incas não exploraram e nem se estabeleceram no local em razão, sobretudo, das dificuldades ambientais, porque aqui não era uma região assim muito fácil de se viver, né? E aí, em relação a esses outros temas aqui que estão na imagem também, em relação às formas de trabalho, os investimentos, né, a reação aí à defesa dos índios, a gente vai ver então no próximo capítulo. Bom, pessoal, mas a questão da agricultura, mineração e a pecuária, né, que eram aí as atividades então econômicas da colônia, a pecuária e a produção de gêneros alimentícios, eles tinham um papel fundamental na economia interna das colônias espanholas. E para desenvolver essa agricultura, os espanhóis eles aplicaram técnicas agrícolas europeias, aproveitando o conhecimento dos indígenas, lógico que conhecia já a região, além de introduzir animais vindos de outros continentes, como bois, ovelhas e cavalos. E entre os principais alimentos que eles cultivavam aí eram o milho, o cacau e a batata. O comércio internacional de produtos de luxo, como a seda, foi outra atividade bastante lucrativa. O comércio da seda trazida ali das Filipinas, através do Pacífico, chegou a ser tão volumoso e estava tão fora do controle tributário do governo espanhol que foi proibido a partir de 1631. E o contrabando desse artigo enriqueceu muitos membros das elites comerciais. Quando a gente fala contrabando, a gente está querendo dizer o quê? Que era um comércio clandestino, certo? Fora das leis ali que eles tinham comerciais. E a produção de tabaco, cana-de-açúcar, anil e algodão visavam abastecer o mercado europeu. O primeiro centro importante de cultivo de cana-de-açúcar foram as terras da Nova Espanha, no México, envolvendo desde o início homens de muito dinheiro, né, com altos recursos para investir ali nos sistemas de irrigação e na instalação dos equipamentos do engenho. Bom, o principal centro produtor de açúcar, porém,
foi as ilhas do Caribe, com o uso do escravo africano e da grande propriedade. A partir do século XVII, a região se especializou na produção de açúcar, melaço e rum para exportação. Bom, pessoal, com a chegada dos colonizadores aqui na América, a área destinada à produção agrícola e à pastagem de animais aumentou muito, né? O uso intensivo do solo, agravando a partir da introdução aí do arado puxado por animais e do desflorestamento para suprir a demanda de cal e combustível para as fornalhas utilizadas aí para fundir os metais preciosos. Então, tem-se registros dizem que os ambientalistas afirmam que no Brasil o período em que houve mais desmatamento e desflorestamento foi nesse período de exploração aí dos portugueses e espanhóis. Então, logicamente, eles provocaram assim erosão do solo, profundas transformações na paisagem americana, né? Especialmente no México. E a esse respeito, a gente tem aí bastante estudos. Bom, tem um mapa aqui na página 123, que é esse mesmo que eu coloquei para vocês, atividades econômicas na América Espanhola. Então, a gente pode ver aqui, ó, o ouro, a prata, o tabaco, o anil, cana-de-açúcar, algodão, cacau, alpacas, né, que aqui já é a questão dos animais, lhamas, os gados e as áreas, isso que está em rosa, são as áreas efetivamente dominadas pela Espanha aí no início do século XVII. Pessoal, então é isso. Olha, esse tema ele é bem curtinho, né? Essa unidade estão pequenos os temas. Quero que vocês deem uma boa lida. São aí, acho que são 3, 4 páginas, tá? Dê uma boa lida em todo o tema e façam para mim os exercícios da página 123. Na próxima semana aí a gente faz a correção dos exercícios, ok? Saudades de vocês. Precisar, estou à disposição, ok? Fiquem bem. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.